A China vai conseguir superar os Estados Unidos nessa nova Guerra Fria travada no campo da inteligência artificial? Essa é a pergunta que não quer calar e vamos tentar responder um pouco dela hoje com o vídeo do Fernando Urrich, aproveitando o gancho do novo lançamento chinês do DeepSeek, que é a inteligência artificial, o modelo de linguagem que rivaliza com o ChatGPT norte-americano. Esse é o tema do vídeo de hoje, então vem comigo. Uma pequena startup chinesa sacudiu o mundo da inteligência artificial depois que ela divulgou seus novos modelos de IA que impressionaram a todos pelos grandes avanços conquistados, rivalizando com os principais modelos disponíveis no mercado, como o ChatGPT da OpenAI, e em algumas tarefas igualando ou até superando esses modelos ocidentais. E claro que isso está repercutindo o mundo afora pelas implicações que tem na corrida da inteligência artificial, para a geopolítica, a Guerra Fria entre Estados Unidos e China, e pelas consequências que tem para as empresas que mais se beneficiaram dessa tendência, como a americana Nvidia, que apenas no dia de hoje está perdendo quase 17% de valor de mercado, ou cerca de $500 bilhão. Até essa manhã era a empresa mais valiosa do planeta, já não é mais. É muito interessante como o mercado ele precifica rápido essas mudanças de cenários no sistema econômico. Quem está causando este estrago é esta startup chamada DeepSeek, que até poucas horas ou dias atrás era uma ilustre desconhecida, à exceção daqueles que estavam já envolvidos nessa indústria de inteligência artificial, mas poucos de fato sabiam da existência dessa startup. E ela divulgou então o seu novo modelo chamado DeepSeek R1, já está disponível, já pode ser acessado. Claro que a empresa agora já está enfrentando alguns problemas de sobrecarga, muita gente testando as aplicações dela, mas ela conseguiu se tornar, nesses últimos dias, em alguns momentos, ela figurou no topo da lista de aplicativos gratuitos mais baixados na App Store. Está aqui acima do ChatGPT, assim, impressionante. E ela... Isso é verdadeiramente muito impressionante, né? É a mesma ascensão meteórica que aconteceu com o ChatGPT, né? Divulgou, junto com os modelos recentes, um paper técnico bem detalhado, que claro, eu não tenho a capacidade de interpretar porque tem muitos cálculos e é mais técnico sobre tudo que eles alcançaram, os feitos, mas é interessante notar como eles mostram de forma bem transparente os cálculos, os testes e os resultados obtidos, e logo aqui na primeira página, essas tarefas aqui comparadas, o DeepSeek e, por exemplo, o modelo... Tipo, eu não sou especialista em inteligência artificial e muito menos programador. Eu sou da área de exatas, sou engenheiro, mas só que eu não tenho a capacidade para poder julgar se esses dados são dados positivos ou negativos. Mas a julgar pelo contexto de quem entende e do que está sendo falado na internet sobre esse tema, esses dados são verídicos, vamos dizer assim, né? São confiáveis. OpenAI ou One, e como o DeepSeek, em alguma das tarefas, até supera o modelo da OpenAI. Então, sem dúvida que é uma façanha, está deixando muita gente boquiaberta, inclusive pessoas da indústria que não imaginavam que isso pudesse acontecer, porque os avanços foram incríveis. E a gente pode ver até por esse ranking de um site da Universidade de Berkeley, da Califórnia, que você pode testar alguns modelos, ranquear, e temos aqui o leaderboard, que mostra o DeepSeek aqui em terceiro lugar, empatado com o ChatGPT. Há poucas horas atrás estava até em primeiro lugar. Então tem dois modelos que eles lançaram aqui, o DeepSeek R1 e o DeepSeek V3. Enfim, ambos estão impressionando bastante, a ponto de figuras renomadas do Vale do Silício nos Estados Unidos, como até já citei ele em vídeos recentes, o Mark Andreessen, fundador do Netscape e hoje um Venture Capitalist, dizendo o seguinte um post no X: o DeepSeek é um dos avanços mais incríveis e impressionantes que eu já vi. E como um código fonte aberto é um presente profundo para o mundo. Já vamos falar mais sobre isso. Então, Isso é muito louco, né? Tipo, os caras lançaram o modelo de IA na internet e ainda abriram o código para todo mundo poder fazer as alterações que achar necessário. Ou seja, o monopólio da IA acabou. Por exemplo, porque a OpenAI, né, ela teve esse início também. Eles começaram disponibilizando o modelo, mas eles não abriram um código para todo mundo poder utilizar ele. Por quê? Por questões comerciais. Eles queriam claramente monopolizar esse poder da IA na mão deles. E agora tem um código, vamos dizer assim,
um modelo de linguagem totalmente aberto e que se equipara à qualidade do que eles tinham, do que eles estavam desenvolvendo. Ou seja, um tremendo prejuízo para a OpenAI, né? E a sociedade agradece, porque agora todo mundo vai ter acesso a uma tecnologia de ponta que estaria restrita. É algo inacreditável que está acontecendo. E a parte dos avanços todos, né, a mudança de processo utilizado no treinamento e nas inferências do modelo do DeepSeek, que realmente estão chamando a atenção, porque eles conseguiram fazer de uma forma com muita criatividade e engenhosidade que outros modelos não tinham conseguido. E as consequências disso é que também impressionam. Um trecho interessante que eu quero destacar aqui nesse parágrafo fala o seguinte, ó. O que é particularmente fascinante é que durante o treinamento eles observaram o que chamaram de momento aha, aquele aha moment, quando dá o clique no cérebro. Uma fase em que o modelo aprendeu espontaneamente a revisar seu processo de pensamento no meio do fluxo ao encontrar incerteza. Esse comportamento emergente não foi explicitamente programado, surgiu naturalmente da interação entre o modelo e o ambiente de aprendizado por reforço. O modelo iria literalmente parar-se, sinalizar potenciais problemas em seu raciocínio e reiniciar com uma abordagem diferente. Tudo sem ser explicitamente treinado para fazer isso. Então é um modelo aprendendo e raciocinando ao longo do aprendizado e ele mudando a forma de gerar as respostas, cara. É realmente surreal que a gente esteja testemunhando esse tipo de avanço tecnológico. Cara, isso é loucura. Isso dá... Ao mesmo tempo que pode ser empolgante para um desenvolvedor, isso dá medo da gente, desse cenário, né, de inteligência artificial tá se autocorrigindo, percebendo as suas incongruências assim, e se autoconsertando. Ao mesmo tempo que fascina, também assusta sem dúvida alguma. Mas para mostrar alguns exemplos do que isso significa em números. Primeiro, o custo do treinamento, que se estima de 100 milhões, que é o custo atual de aplicações como o ChatGPT, da OpenAI, ou então o Llama da Meta, enfim, ou outros, para apenas 5 milhões. É menos de 10%, é uma fração do custo dos outros. A quantidade de processadores GPUs necessários, de 100 mil para cerca de 2 mil, mais ou menos uma fração. Os custos de integração com o API, 95% mais barato. E pode ser rodado também em placas de vídeo de jogos, em vez de apenas em hardware de data centers. Então, Eu, lendo as notícias por cima desse ponto, é por isso que a NVIDIA caiu tanto. Porque eles estavam precificando a necessidade de hardwares muito caros, que poderiam ser usados no desenvolvimento dessa tecnologia. Agora vem esse novo modelo de linguagem exigindo muito menos poder de processamento e de código aberto. Isso meio que minou as expectativas do mercado, vamos dizer assim, minou as expectativas de quem acreditava que a NVIDIA venderia muitos processadores a um preço bem elevado, porque seriam os únicos que teriam a capacidade de processar isso. Agora, pessoas com placas de vídeos comum podem rodar o modelo nos seus próprios PCs, entendeu? Simples mortal consegue rodar este modelo de inteligência artificial num simples computador e não depender de um volume absurdo de equipamento de infraestrutura. Então, claro que isso muda o jogo por completo e coloca em xeque muitas premissas que estavam sendo utilizadas para o que significa inteligência artificial, para o que requer de investimento em infraestrutura, em equipamentos, em processadores, e claro que o mercado começa a reprecificar as consequências dessa evolução. E só para estressar mais uma vez o ponto aqui nesse tweet do Morgan Brown, e claro, tudo isso está disponível de código-fonte aberto. Você pode literalmente testar os modelos agora mesmo. Estamos vivendo em tempos selvagens. We're living in wild times. Portanto, se o código-fonte é aberto, qualquer um pode inspecionar, auditar o código, copiá-lo e modificá-lo. E isso que é transformador e disruptivo, porque não apenas divulgaram modelos, como também divulgaram o paper bem técnico e transparente, para que todo mundo também consiga testar e comprovar as alegações que eles trazem no paper, como por exemplo essa do custo. Alguns já disseram que esse custo está subestimado, que seria mais. Bom, isso pode ser testado e comprovado, e se eles estiverem mentindo, isso logo... E assim, a gente não pode tirar o contexto da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China. O que a abertura desse código significa em um processo de Guerra Fria, vamos dizer assim? Significa você descapitalizar o seu concorrente. Ao lançar o código aberto, você tira do poder do seu concorrente a capacidade de se financiar através do mercado privado. Por exemplo, qual que estava sendo a tendência agora? A adoção maior desses modelos de inteligência artificial dentro de novos negócios, ou negócios antigos que estavam sendo modernizados por essa inteligência artificial. Mas quem tinha esse modelo mais desenvolvido era a OpenAI, e ela estava cobrando por isso.
Então ela, apesar dela se chamar OpenAI, né? Tipo, seria uma empresa de código aberto, ela fechou seu código e estava lucrando com isso para poder se financiar. Ela cobrava e ainda tinha prejuízo com isso, mas ela batia essa diferença com o financiamento privado das empresas que estavam utilizando. Agora, com esse código aberto, a China tirou todo esse financiamento privado e voluntário e agora vai depender só do governo norte-americano para poder se financiar. E esse é um grande problema, porque esses modelos, especialmente o modelo norte-americano, ele consome muito dado, consome muita energia e precisa de muito recurso para poder funcionar. Enquanto o modelo chinês, ele funciona, ele é mais bem arquitetado e funciona na escassez, vamos dizer assim, né? Então, esse golpe estratégico de deixar o código aberto para todo mundo poder usar foi fundamental. Foi um golpe muito forte na estratégia de desenvolvimento da inteligência artificial norte-americana. Porque agora eles tirou um pilar muito importante de financiamento, que é o mercado privado. Ou você tem dúvida que os assinantes da OpenAI vão deixar de assinar a OpenAI para poder utilizar essa nova tecnologia de código aberto? Esse eu acho que é o ponto principal. A China não está muito preocupada em tornar democrática uma tecnologia tão grande. Ela está preocupada em atrasar ao máximo os Estados Unidos a chegar na IA generativa, que seria a IA que ela tem a capacidade de se adaptar a todas as atividades humanas, vamos dizer assim. Se tornará público. Mas não apenas isso, como as empresas de tecnologia que estão desenvolvendo seus modelos de inteligência artificial também podem aproveitar esse avanço, talvez incorporar algumas das modificações, algumas das melhorias nos seus próprios modelos. De certa forma, o mundo inteiro sai ganhando com isso, porque é um avanço que pode ser incorporado, utilizado por todo mundo. O mundo inteiro menos a OpenAI, né? Ela vai perder muito espaço de mercado agora que tem um modelo gratuito oferecido para todos no mundo. A principal fonte de receita privada dela acabou. Claro, ela tem o governo norte-americano do lado dela. Eles podem imprimir dinheiro para dar para ela, mas é uma atividade... o governo americano corre muito mais risco do que correria se eles pudessem se financiar privadamente. Mundo. Essa é a maravilha do código-fonte open source, código-fonte aberto. Pois bem, exatamente isso que o autor aqui do outro post que eu já compartilhei traz, que eu vou também ler este parágrafo. Mas é melhor acreditar que a Meta e todos os outros grandes laboratórios de IA estão separando esses modelos do DeepSeek, estudando cada palavra nesses relatórios técnicos e cada linha do código-fonte aberto que eles lançaram, tentando desesperadamente integrar esses mesmos truques e otimizações em seus próprios pipelines de treinamento e inferência. Qual é o impacto disso tudo? Bem, ingenuamente parece que a demanda agregada por treinamento e computação de inferência deve ser dividida por algum grande número. Talvez não os 45, mas talvez 25 ou até 30. Porque o que você pensou que precisava antes desses lançamentos de modelos, agora é muito menos. O que ele quer dizer com isso? Que se antes eram necessários vários GPUs, investimento em infraestrutura, em data centers, em hardware, um dispêndio de dezenas ou centenas de bilhões de dólares para treinar esses modelos de linguagem de larga escala, agora, com esses ganhos brutais de eficiência, talvez sejam necessários bem menos equipamentos do que isso. E o que acontece com empresas que têm o seu modelo de negócio baseado na produção e fornecimento desse tipo de maquinário, como a NVIDIA? Bom, aquela demanda que antes existia talvez caia bastante ou desabe no curto ou curtíssimo prazo, ou que se imaginava que ela faturaria e teria de lucro e que é o que o mercado estava precificando, isso não seja mais, pelo menos não na mesma magnitude. Que é exatamente a conclusão aqui desse fio de tweets que eu coloquei. Então, para a NVIDIA, isso é assustador. Porque o modelo de negócios inteiro... Na prática, eles estavam contando com uma coisa e essa coisa pareceu muito abaixo do esperado, né? Imagine que eles estavam contando com o preço da tecnologia no futuro e esse preço vai ser cobrado muito abaixo porque a demanda não vai ser tão grande e isso impacta no valor de mercado dela. O que estava sendo precificado aqui em cima agora está sendo precificado lá embaixo. É construído em vender GPUs super caros com margem de 90%. E se todo mundo pode subitamente fazer inteligência artificial com placas de vídeo regulares, placas de vídeo de jogos, bom, aí vocês entendem o problema. E é por este motivo, principalmente, que hoje a NVIDIA está caindo tanto, até dá um refresh aqui na tela, ó, caindo mais de 17%, já perde mais de $500 bilhão em valor de mercado. E o Mark Andreessen também tweetou sobre isso, é que o DeepSeek R1 é o momento Sputnik da inteligência artificial. Para quem se lembra, o momento Sputnik foi a corrida espacial lá na década de 50 ainda, quando os
Mas vamos usar a revelaram Guerra um Fria, novo né? satélite que surpreendeu a todos, especialmente os americanos, que foram pegos desprevenidos. E com certeza agora muitos americanos, o governo americano também foi pego desprevenido. E é talvez agora a corrida da inteligência artificial e os chineses que recuperaram um tempo perdido e em poucos meses, o que chama ainda mais a atenção e coloca tudo em xeque, as premissas todas que tinham, basta investir mais ainda, basta proibir a exportação de chips avançados para a China, que eles não terão recursos de inteligência artificial. E eles conseguiram provar justamente que, apesar dessas restrições, de fortes restrições, eles contornam essas limitações e com criatividade e engenhosidade fizeram agora então o DeepSeek R1, que está deixando muitos de cabelo em pé. Bom, esse último ponto do Fernando Urrich foi muito interessante porque talvez a China não tivesse desenvolvido um modelo tão bom que consumisse tão poucos dados se tivesse acesso ilimitado à tecnologia da NVIDIA. E esse é um ponto muito interessante como uma estratégia de você tentar sufocar o seu oponente faz com que ele trabalhe em situações em que ele vai buscar de forma muito mais inteligente como resolver seus problemas. A OpenAI tem dinheiro infinito para poder desenvolver o seu modelo de inteligência e ao ter esse dinheiro infinito, eles tentam resolver os problemas na força bruta, aparentemente, quando na verdade você com engenhosidade e inteligência você pode chegar em resultados muito melhores. Foi isso, pelo menos, o que aparentemente a China provou. O segundo ponto que eu achei muito interessante foi o fato dessa tecnologia ser de código aberto e como isso impacta diretamente no financiamento da OpenAI. Porque a OpenAI, ela toma prejuízo até hoje, porque o modelo não se paga. A quantidade de recursos que ela consome custa muito mais do que ela consegue arrecadar com a venda do seu produto, a venda ao acesso do seu produto, certo? É claro que eles pretendem inverter essa linha quando o modelo estivesse estabilizado, não precisaria mais investir tanto e as mensalidades ali do produto das empresas poderiam pagar o modelo, o ChatGPT, né? Mas isso acabou. Essa fonte de receita claramente acabou. O fato do DeepSeek ser um modelo open source, gratuito, onde todo mundo pode usar e fazer as suas alterações como quiserem, muda o jogo, porque você corta a principal fonte de financiamento deles, né? Você corta a principal fonte de financiamento para ter o desenvolvimento mais aprofundado dessa tecnologia da OpenAI. Então foi uma jogada muito inteligente, foi uma jogada onde ele, de quebra, ele conquistou a opinião popular, vamos dizer assim. Eu sou muito mais pró-China, o desenvolvimento da China, do que os norte-americanos agora, porque eu estava pensando em assinar o produto do ChatGPT, porque eu estava vendo algumas vantagens, mas agora eu não preciso assinar mais porque o código é aberto. Então, eu sou muito mais simpático à China agora do que eu era antes desse fato, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, como eu disse, eles cortam a receita da OpenAI. Literalmente, agora, por que eu assinaria um produto da OpenAI sendo que eu tenho um produto similar de graça? Vamos esperar os próximos capítulos desse processo global aí que está acontecendo. Eu tenho diversas ressalvas sobre o desenvolvimento de inteligência artificial, certo? Até mesmo da forma como é feito. Saiu um podcast muito interessante no Vilela, que eu vou no Inteligência Limitada, que eu vou pensar algumas partes e trazer como react também para a gente levantar esse debate. Se você quiser acompanhar, se inscreve aí no canal para você não perder nenhum vídeo. Beleza? Tamo junto e até mais.